uma série de links, materiais, né, que vão servir de base para até aprofundamento futuro sobre fomento. E eu tentei trazer para vocês um mapa mental de como a gente pode entender melhor, né, essa questão do fomento à inovação. Tentei trazer de uma maneira simples e leiga, né, para que todos possam ir aprofundando esse conhecimento juntos. Eu acho que algumas pessoas vão saber mais do que outras, né? Mas aí eu vou passar por todas elas e sempre que vocês tiverem dúvidas, comentários, exemplos, eu acho que é legal vocês trazerem para esse não virar um monólogo, né, e virar um bate-papo. Aqui é uma linha guia da nossa conversa, tá? E aí vocês podem trazer a visão de vocês, trazer como que vocês já viveram esse tipo de experiência, né? A Dani falou que ela acabou de aprovar um edital, muito legal, a gente vai falar sobre os editais também. Mas primeiro, assim, o que que a gente entende como fomento à inovação? Porque muitas vezes quando a gente fala fomento, a gente acha assim, ah, é dinheiro, né? Então, como a minha empresa, a minha startup vai conseguir dinheiro para desenvolver determinado projeto? E, na verdade, fomento ele é mais amplo. A gente está falando de incentivo, a gente está falando de recurso, a gente está falando de mão de obra, a gente está falando de mentoria, de apoio, de tudo que pode ajudar vocês a inovarem. Tirar uma ideia do papel, fazer com que essa ideia, esse projeto se torne mais robusto e gere resultado para a empresa. Né? Então, a gente está falando de subsídio, de investimento, de capacitação, de parceria, enfim, tudo que visa fomentar, né, a inovação dentro das empresas. E quando a gente aí fala empresas, instituições, universidades, startups, microempresas, então tem fomento para todo tipo, né, de organização. Às vezes a gente acha assim, ah, mas fomento é só para grande empresa, só uma Vale da vida vai conseguir, uma Gerdau, uma Usiminas, e não, né? A gente consegue ver que existem iniciativas de fomento em diferentes níveis. E um ponto que eu acho que é importante a gente entender é uma sigla, né, que é o ICT. Não dá para falar de fomento sem a gente falar de ICT, porque são os institutos de ciência e tecnologia, eles que podem ser universidades públicas, instituto de pesquisa, instituto de tecnologia. Esses ICTs, né, eles têm objetivos. Então, eles vão desenvolver pesquisa científica, eles vão promover a inovação, eles vão transferir tecnologia. O que significa isso? Eu criei uma patente, eu criei um produto, né, que eu registrei esse produto lá no INPI, eu, né, trabalhei a propriedade intelectual dele, e agora esse produto que foi criado dentro de um laboratório, ele precisa ir ao mercado. Então, eu preciso conectar isso a uma empresa, eu preciso conectar isso a uma indústria para que ele possa ser produzido em larga escala e ser inserido na sociedade. Isso é transferir tecnologia. E ele também, os institutos de ciência e tecnologia, eles formam recursos humanos altamente qualificados. Então, a gente está falando de mestrados, doutorados, pós-doutorados, para que a gente consiga trabalhar nessa essa área de pesquisa. E por que que eu quis trabalhar ICT? Porque grande parte dos editais públicos, eles pedem uma parceria com algum ICT. Então, se você não tem uma proximidade com uma universidade pública, né, uma universidade federal, estadual, se você não tem uma proximidade com um instituto de pesquisa, né, como um IPT, por exemplo, como um Senai, um instituto de pesquisa, um instituto de tecnologia que esteja na sua região, vai ser muito difícil que você consiga acessar esses editais. Então, é importante estar ali nesse movimento, né, que a gente chama da tríplice hélice da inovação. Isso é até pauta para um outro encontro, mas a tríplice hélice da inovação, ela fala que universidades, empresas, universidades, empresas e governo, eles estão juntos ali numa tríplice hélice para mover a inovação no território. Vocês, como empresas, precisam estar próximos desses institutos, né? Então, se eu quero desenvolver um projeto na área de construção civil, qual é o instituto ICT que está mais habilitado para me ajudar nesse projeto?
existem mapas, né? Assim, se a gente acessar, por exemplo, a rede Embrapi, que é a maior rede de tecnologia do Brasil, eu vou falar um pouquinho dela depois. Existem mapas por território, então você vai ter o instituto que é referência em construção civil, você vai ter o instituto que é referência em biotecnologia, o instituto que é referência em dados, e esses institutos é que recebem o recurso e que desenvolvem o projeto com vocês, eles fazem a gestão do recurso. Se não forem os institutos, provavelmente vai ser uma fundação ligada diretamente a essa universidade. A UFV, por exemplo, aqui em Viçosa, ela tem um instituto, uma fundação que faz a gestão de todos os recursos. A UFMG também. A Fundep está ligada diretamente, a Fundepar, né? Fundep, Fundepar, eu sempre confundo as duas, mas é uma fundação que faz a gestão do recurso para os projetos em parceria com entidades privadas que acontecem ali na UFMG. Então, é sempre legal ter essa noção de que é necessário se aproximar desse CT da sua região. E aí, quais são as principais fontes de fomento? Eu vou começar pelas públicas, porque normalmente as fontes de fomento vindas de origem pública, elas são fontes que a gente fala a fundo perdido, né? A gente tenta não usar mais essa expressão, mas quando a gente fala fundo perdido, quando vocês ouvirem essa expressão, é que você não tem que pagar de volta, não é um empréstimo, né? Não é uma linha de crédito igual a que tem no BNDES. BNDES oferece empréstimo a juros muito baixos para que você inove. No caso da FINEP, do CNPq, das FAPs, grande parte dos editais, você entra com uma contrapartida econômica ou financeira proporcional ao investimento do nacional ou do estado, mas você não tem que pagar de volta aquilo que eles entraram com você. É como se eles financiassem 80% e você pagasse 20%. A maioria dos editais é assim. E muitas vezes esses 20%, eles podem ser revertidos 100% em contrapartida econômica, ou seja, horas de trabalho. Horas de trabalho sua, do seu time, mas você não tem que colocar dinheiro vivo na mesa, não tem que comprar nada, não tem que adquirir nenhum. E tudo vai variar de edital para edital. Então, eu vou passar um pouquinho aqui pelas linhas de pesquisa, né? Assim, na verdade, pelas oportunidades, para que vocês entendam um pouquinho quem oferece o quê. Quando a gente fala na FINEP, que é essa financiadora de estudos e projetos, é uma entidade nacional, eles têm vários programas de financiamento, vários editais de subvenção econômica, que são esses, né, que pagam uma parte do projeto que está sendo desenvolvido, e várias iniciativas específicas, como o Programa Inova Brasil, que foi um edital que abriu num período específico, que tinha ali um recurso destinado ao desenvolvimento do projeto, mas tinha início e fim, não era um ciclo contínuo de subvenção. A FINEP, ela é a gestora de grande parte do recurso, dos recursos que vêm, muitas vezes, quando você fala numa FAP, por exemplo, uma FAPEMIG, uma FAPESP ou uma FAPERJ, que são as FAPs regionais, muitas vezes elas buscam recurso da FINEP, elas buscam recurso do CNPq, né? Elas fazem essa parceria e trazem para o território recurso dessas grandes entidades, que são entidades nacionais. Já o BNDES, ele é um banco nacional de desenvolvimento. E esse banco ele vai oferecer linhas de crédito, ele também tem fundos específicos só para desenvolvimento tecnológico, como Funtech, por exemplo, mas ainda assim é um banco. Ele vai te emprestar o dinheiro e ele vai dividir, você vai pagar isso daqui 5 anos, vai começar a pagar com parcelas muito suaves, mas é um banco. E assim como tem o BNDES, que é nacional, a gente tem aqui em Minas o BDMG, né? E outros estados também têm os seus bancos de desenvolvimento locais, regionais. Eles também vão oferecer linhas de crédito. O CNPq, ele é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e normalmente ele está com editais de fomento. Então, o CNPq, ele tem editais de fomento para projetos em parceria com indústria, startup, indústria, tem editais ali, e bolsas de pesquisa. Então, eu quero desenvolver determinado projeto dentro da minha empresa. Eu posso buscar recurso pelo CNPq através de um ICT. Então, por exemplo, aqui em Minas tem o IEL,
né, que é o Instituto Evaldo Lodge, que cuida de um programa que é um programa de bolsas, né? Então eu aciono o IEL, falo assim, olha, eu preciso de um bolsista geólogo, eu preciso de um bolsista na área de dados. O IEL vai buscar recurso no CNPq e ele vai me oferecer esse bolsista. Então a gente consegue trabalhar o fomento através do IEL, através desse recurso de bolsas do CNPq. Então eu amplio o meu braço, minha força, né, meu braço de trabalho ali. Na CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES oferece também bolsas de estudo e os programas de cooperação internacional. Então, muitas vezes, uma empresa que ela precisa, ela deseja entrar em outros mercados, por exemplo, uma empresa que quer começar a criar vínculo comercial com a Alemanha. Ela pode buscar um edital da CAPES, que é um programa de cooperação internacional, e participar de imersões, ela pode participar de intercâmbio. Então, vai além daquele programa Ciências Sem Fronteiras, que também, né, é um programa da CAPES de cooperação internacional entre universidades, e que também visava, né, pesquisa, estudo e a inovação, mas ele também pode oferecer esses programas de cooperação internacional para as empresas. Embrapi, que é o que eu falei para vocês, né, da rede de centros de pesquisa, a Embrapi chama Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. E, gente, é a maior rede de centros de pesquisa do Brasil. Hoje são mais de 70 centros de pesquisa cadastrados a nível nacional, e cada centro, ele é um centro referência em alguma coisa. É muito importante, depois eu vou mandar para vocês, né, a lista dos centros Embrapi. Por quê? Porque é recurso pré-aprovado, não tem edital. Eu chego numa rede Embrapi, eu apresento um projeto e ali já é claro, eu pago X%, e aí vai mudar de estado para estado, tá? Mas, por exemplo, aqui em Minas a gente paga 20%, a Embrapi entra com 80% do recurso. E aí a gente vai desenvolvendo. Podem ser novas tecnologias, podem ser novos materiais, novos materiais, novos combustíveis, biocombustíveis. A empresa ela pode desenvolver várias coisas ali. ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, oferece P&D para o setor de energia, né? Então, pesquisa e desenvolvimento, energia, novas fontes alternativas de energia, e também tem iniciativas de eficiência energética. Então, alguma empresa que queira implementar, por exemplo, captação de energia solar, ela pode ser subsidiada pela ANEEL em editais que ela lança de subvenção para a eficiência energética. Como a Cibele falou, as FAPs, né, que são as Fundações de Amparo à Pesquisa, FAPEMIG, FAPESP, FAPERJ são as maiores, tá? Mas existem em outros estados também. Mas eles lançam editais com muita frequência. Agora mesmo, um dos links que eu mandei foi inclusive o da FAPEMIG. Se vocês entrarem lá e clicarem na parte de chamadas abertas, vocês vão ver que tem N chamadas. Chamadas que vão atender demandas da universidade, chamadas que são direcionadas à indústria, chamadas específicas, por exemplo, aqui a gente teve a Rota 2030, que era focada em ferramentaria para automação. Então, são sempre chamadas específicas. Algumas delas não são direto para empresas, são através de ICTs. Grande parte delas você tem que estar ali em parceria com ICTs. Mas se você estiver próximo, se você tiver um projeto já articulado com esse ICT, a hora que sai a chamada, você está pronto para submeter. E por fim, lei do bem. Todas as empresas elas conseguem abater fiscalmente o investimento que elas fizerem em inovação. E o que é inovação para a lei do bem? Não necessariamente é algo novo, disruptivo, algo que nunca foi feito. Às vezes é inserir uma ferramenta tecnológica dentro do meu processo. É desenvolver um aplicativo ou algo que já existe às vezes no mercado, mas eu estou desenvolvendo para atender uma demanda interna. Então, lei do bem, muitas vezes, para a transformação digital, ela super se aplica, porque ela pode gerar abatimento fiscal.
Antes de eu ir para as fontes privadas, eu quero entender se está ok, se vocês entenderam das fontes públicas, se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Não, tá Gisele, dando eu para vou adiantar acompanhar. aqui. Quem falou? Não, eu estou Lucas. dizendo que tá dando para acompanhar direitinho. Tá. Não, mas eu tô impressionada, porque tem muito tempo que eu fiquei afastada de inovação, estava trabalhando com empresa, né? Então é um universo de informação muito novo também, como muitos disseram, estou aprendendo muito, e eu estou impressionada com tanto recurso que a gente que É está muito de recurso, fora, a Patrícia? gente não faz ideia. Então, assim, eu agradeço demais você ter dado esse panorama, porque, né, primeiro que a gente tem realmente ter algum problema que a gente quer resolver, clareza, né? Sim. Então, eu acho que isso já ajuda, mas dá mais entusiasmo para a gente de encontrar esse problema para resolver. E muitas vezes, não sei se a Dani tem essa visão, né, estando dentro de uma universidade, mas muitas vezes esses recursos voltam para o cofre público. A gente não utiliza tudo, a gente não consegue gastar todo esse dinheiro por falta de bons projetos. Isso é uma verdade, já aconteceu isso na minha instituição, mas é importante dizer, né, que a grande maioria das vezes, né, a utilização desses recursos tem como pré-requisito uma instituição para gerir, né, esses recursos, e a gestão desses recursos públicos segue toda uma lei, né? Então tem que ter muito cuidado na gestão desses recursos. Os recursos precisam ser aplicados enquanto não utilizados, né? Então tem toda uma norma, né, para poder utilizar esse recurso. Então, assim, existe sim, recurso existe, como a própria Gisele falou, tem recurso, mas a grande questão também, porque não é só pedir, a gente tem que saber utilizar bem e prestar contas, né? E na hora da prestação de contas, a gente tem que ter todo um cuidado, né, na gestão desses recursos públicos, né, na tomada de preços, né. E eu acho que é até por isso, Dani, que eles pedem essa parceria com o ICT, porque o ICT tem pessoas capacitadas para fazer isso, né? Assim, tanto as FAPs quanto as entidades nacionais, elas realizam capacitações constantes com os ICTs para que eles consigam fazer uma boa prestação de contas, porque quando eu ainda estava na Federação das Indústrias, como Senai, eu tive a oportunidade de pegar recurso público para gerir, e eles olham cada vírgula, cada centavo. Inclusive, o trabalho da Cibele, que ela falou que começou lá na FAPEMIG, era fazer essa fiscalização, né? Assim, ela estava ali já na outra ponta, falando assim: ó, deixa eu ver se esse projeto, essa prestação de contas está ok. Porque se Isso é você muito não importante. fizer, tem que devolver o recurso inteiro, mesmo que você tenha gastado, né? Assim, Exato. você pegou 500 mil e prestou conta de 499,90, você tem que devolver os 500 mil inteiro. Eles não querem saber. Então, é muito, muito complexo de fato, Daniele, muito complexo. Isso é muito importante, porque imagine você já empenhou o recurso, de repente, por né, uma falta de atenção em algum ponto, você ter que, né, muitas vezes, restituir todo o recurso. Isso é péssimo, né? É péssimo. E acaba muitas vezes, né? Isso tem uma discussão, não sei se você vai falar sobre isso, Gisele, até um desmotivador, né? Que muitas instituições acabam por muitas vezes não ficarem tão empenhadas, né, em pleitear esses editais, justamente pelo risco que isso pode ocorrer, né? Como você falou, tem todo um treinamento e tal, mas eu acho que isso precisaria ser mais facilitado, mais ampliado. A FAPEMIG, eu tive aí, né, uma experiência com eles, Sibeli acho que vai falar um pouquinho disso, né? Mas eu imagine que em 2023 eu tive que prestar conta de um recurso de 2019. Imagine, achando que estava tudo bem, de repente a gente recebe uma notificação tendo que prestar esse esclarecimento. Graças a Deus estava tudo certo, gente. Não tive que devolver nada, não. Mas, assim, é dinheiro público. A gente precisa ter esse cuidado. Com certeza. E aí, assim, se você. É claro que você pode recorrer judicialmente, né, em instâncias e tudo mais, mas isso vira um processo administrativo, isso mancha ali É seu um desgaste. currículo, né? Um desgaste psicológico, físico, é gigante. Então, mas enfim, existem ICTs que estão ali, que são bons, né, em fazer esse processo, que já fizeram mais de
20 milhões de vezes, submeteram projetos, aprovaram, fizeram a gestão. A Fundep é uma dessas instituições. Então, acho que é legal quando vocês buscarem ICTs que estão ali com a ficha limpa, né? Que são bons ICTs, que já submeteram projetos. Eu acho que é bem, bem importante isso. Cibele, pode falar. Beleza, Gi. Bom, eu ia acrescentar justamente nessa linha que você acabou de dizer, Gi, né, de buscar as instituições aí que já têm aí, né, larga experiência no assunto, e falar que muitas das vezes as pessoas fazem parceria, além da ICT, vem a Fundação de Apoio junto, que está ali dedicada a fazer a gestão administrativa e operacional dos recursos, né? Então, assim, a Daniela tocou num ponto muito importante. Eu acho que, assim, todos que pegam recursos públicos é um dever até constitucional, né, de fazer essa prestação de contas, mas, assim, que isso não seja um desestímulo, né, para que as pessoas busquem essas oportunidades, porque, de fato, se a pessoa andar na linha certinho, não tem porquê, quem não deve não teme, né, como diz. Então, assim, eu acho que, de fato, é um mundo de oportunidades que tem, né, e assim, trilhando o caminho direitinho, não tem dúvida. O que eu ia trazer também, Gi, é um recorte que eu acho que vale a pena a gente falar, das FAPs, que igual você falou da FAPERJ, da FAPEMIG, da FAPESP, não sei se vocês que estão todos aqui são de Minas, né, mas é lembrar que cada FAP tem o seu âmbito de atuação territorial. Então, a FAPEMIG, ela financia instituições sediadas em Minas, a FAPERJ no Rio, né? Então, assim, é só para quem tiver aqui, for eventualmente de algum estado, focar em cada uma da FAP ali que está ali no seu estado, né? Embora tenha também, como você mencionou, né, Gi, as instituições nacionais, que aí o âmbito de atuação já é o Brasil todo. Né? Então, assim, é só para fazer esse recorte aqui que eu acho que vale a pena, porque às vezes a pessoa assim, às vezes, estou aqui no Rio de Janeiro, vou buscar um edital lá da FAPEMIG. Aí, infelizmente, a não ser que tenha uma filial, né, em Minas, aí pode ser. Mas é só para trazer esse recorte e deixar esse colorido aqui, para não desestimulá-los, né, o fato da prestação de contas aqui ser necessária. E aproveitando também o gancho da Dani, ela falou assim, lá em 2019 eu peguei o recurso e agora em 2023 fui, né, comunicada que eu tinha... Porque, infelizmente, a gente sabe, né, é muita prestação de contas, é um backlog enorme de prestação de contas, tá, gente? Eu falo isso até de cadeira mesmo, que eu vi de perto lá na FAPEMIG. Então, assim, como o backlog é muito grande, não tem braço suficiente para análise de todas, né? Então, de fato, vocês, enquanto tomadores de recurso público, guardem os documentos até que, assim, para todo sempre, né? Até você não ter uma decisão certinha ali que não teve mais nada e tudo, né, a respeito. Mas fica essa dica aí também, tá bom? É isso, Gi. Obrigada, Cibele. E aí, eu acho que é interessante falar também que como a gente está falando dos ICTs, assim como eles são treinados, né, para prestação de contas, eles também têm interesse, esses que são mais, né, ativos na captação de recurso, de apoiar as empresas na redação de projetos. Na época que eu estava no Senai, eles tinham ali alguns analistas de projetos que sentavam diretamente com a empresa e ajudavam a escrever. Eu vou falar um pouquinho disso, mas escrever um bom projeto, né, fazer um bom resumo executivo, estar atento às regras do edital, estar atento aos pontos, né, porque os editais eles divulgam o que vai ser pontuado. É importante para que você consiga acessar esse recurso. E nos ICTs, grande parte deles oferecem esse tipo de apoio. E aí a gente vai agora para as fontes privadas, né? Assim, então, como eu falei, nem sempre é sobre dinheiro. Aqui eu comecei com Venture Capital, né? Assim, hoje a gente tem Venture Capital como fundos de múltiplos investidores, mas a gente também tem Venture Capital que a gente chama de Corporate Venture Capital. Então, a ArcelorMittal, ela tem 100 milhões de dólares para investir em startups ligadas à tese de investimento, né, que eles têm interesse, que fundos de sustentabilidade, fundos ligados à eficiência operacional, e assim como a ArcelorMittal, outras grandes empresas têm. A própria Vale tem um fundo de Venture Capital para investimento em startups, e outras grandes empresas também têm os seus, cada uma tem o seu. Elas contratam uma entidade para fazer a gestão desse recurso, que é uma entidade financeira, que tem que ser regulamentada pela CVM, que é o órgão regulamentador de todas as transações financeiras no país, mas elas criam os seus próprios fundos. Então, tem tanto fundos de múltiplos investidores quanto Corporate Venture Capital.
E aí tem as Venture Builders que seguem a mesma linha, mas qual é a diferença? A Venture Builder, ela não coloca capital, ela te ajuda a construir, por isso que é builder, né, de construção. E como que ela constrói esse novo negócio? Ela constrói através de mentoria, ela constrói através de orientação, conexão com o mercado. Eles têm uma metodologia que vai ajudar esses negócios que estão ali em fase incipiente a se moldarem e a se inserirem dentro do mercado, inclusive acessarem fundos de venture capital quando necessário. Eles, tanto venture capital quanto venture builder, né, o venture vem de risco. Então, eles fazem um investimento de risco em troca do seu equity. Eles vão pegar ali 3, 5, 10%, dependendo da negociação. Eles pegam esse recurso, eles viram seus sócios, né? Mas sócios investidores, e eles, em troca dessa porcentagem, eles vão te oferecer, seja capital, no caso da Venture Capital, seja mentoria, orientação e acesso ao mercado na Venture Builder. As Venture Builders, elas têm um trabalho bem interessante que é o Centro de Serviços Compartilhados. Então, por exemplo, quando você abre uma startup, você tem que ter ali seu marketing, seu jurídico, sua contabilidade, estrutura financeira. Na Venture Builder, normalmente eles centralizam e rateiam esses custos. Então, você não vai ter que ter o seu marketing. O seu marketing ele é rateado com todas as startups que estão ali naquele fundo, né, de Venture Builder. E você vai acessando e utilizando os serviços desse centro compartilhado até que você consiga caminhar com as próprias pernas, né? Até que você esteja faturando o suficiente. Então, são estratégias interessantes. Eu acho que sempre é muito válido vocês avaliarem o quanto vocês têm de equity disponível, né? Assim, e aí também eu falo que é assunto para outro bate-papo, que é essa questão de fundraising, né? É outro bate-papo, mas vocês precisam entender se vale a pena abrir mão da sua porcentagem de equity para atrair aquele determinado sócio, né? Aquele sócio ele precisa de fato agregar valor, fazer você chegar mais rápido dentro dos seus objetivos estratégicos. Já as aceleradoras e incubadoras, normalmente, elas não pedem equity de retorno. Existem aceleradoras privadas, por exemplo, tem uma aceleradora lá de Florianópolis, que é a 42, que você paga R$ 10.000 para participar de um programa de aceleração. Tem uma outra aceleradora que eu esqueci o nome agora, mas era um nome bonito, depois eu mando para vocês, que você também pagava um valor X para participar desse programa de aceleração. E existem outras aceleradoras, como a ACE, eu não vou lembrar agora, porque muitas aceleradoras acabaram virando Venture Builder, mas elas são aceleradoras que são subsidiadas por alguém. O CID, que é um programa do governo de aceleração, ele pega recurso público das FAPs, do CNPq e de outras, né, FINEP e outras entidades, e eles aplicam uma metodologia de aceleração gratuitamente para a startup. O que a startup oferece de retorno é subvenção econômica. Então, a gente fala que a startup que participa desse programa CID, né, que é de aceleração, ela tem que retornar para a sociedade de alguma forma. Então, as startups dão treinamento, as startups dão palestra, elas participam, né, de atividades de disseminação da cultura de inovação na sociedade, como contrapartida por estarem participando do programa de aceleração gratuito. E as incubadoras, elas estão ligadas a universidades, na maioria das vezes também. Então, você vai para uma PUC da vida, tem o PUCtec, que é a incubadora. Você vai lá para Santa Rita do Sapucaí, tem uma incubadora, inclusive municipal, da Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade aqui no interior de Minas, que tem uma incubadora. Você vai para dentro da universidade, lá também tem incubadoras, que são espaços onde você entra bebê, né? Você entra negócio bebê, e você vai ganhando corpo, vai crescendo, eles vão te dando mentoria, vão te conectando ao mercado, vão ajudando você a se estruturar como negócio, e quando você está pronto, normalmente depois de 1, 2 anos, você gradua, e aí você vai para o mercado e consegue caminhar com as próprias pernas. Empresas privadas, que também tem fomento, né, Open Innovation. Se você for para a Natura, por exemplo, a Natura tem um programa muito legal que você inscreve a sua startup,
e eles te dão um desafio e vão te mentorando, vão te orientando para que você consiga atender o desafio da Natura. Assim como existem outras empresas com centros de P&D que fazem cocriação com startups, né, ou com empresas de mercado, para que vocês consigam, em conjunto, desenvolver determinada solução. Existem as instituições financeiras, então o Itaú tem o Cubo Itaú, o Bradesco tem o InovaBrá, o Sicoob tem também um programa de inovação ligado, né, às cooperativas, o BTG Pactual também. Então, são instituições financeiras que eles criam um hub de inovação e, através desse hub, eles fazem ali investimento, eles fazem articulações para que as startups ligadas a esse hub cresçam. Instituições empresariais, né? Então a OSENG, que é de cooperativa, tem ali um programa, a CNI, que é de indústria, tem, e aí aqui em Minas Gerais tem a FIENG com o FIENG Lab, que é um super programa de apoio às startups, né? Todas as startups que são selecionadas para o programa FIENG Lab passam por um grande ciclo de aceleração e conexão com as indústrias que estão ali no ecossistema da FIENG. A CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, tem um hub do agro, e a FAENG, aqui em Minas Gerais, tem a Novo Agro Ventures, que é uma Venture Builder que pega startups do agro. Eles também têm um programa de mapeamento das dores do campo e conexão com startups, que é um programa de inovação aberta, que é bem legal, que é o AgroConecta. O Sebrae tem vários subsídios, inclusive financeiros, né, para que as empresas inovem, para que as startups consigam ser aceleradas. Sebrae tem programa de aceleração, o Sebrae tem, né, o programa de pré-aceleração, que é quase uma incubação. Eles também têm recurso, por exemplo, eu quero fazer um marketing, eu consigo financiar através de um Empretec, e esse marketing pode ser um marketing inovador. O Instituto Eldorado, que é o Eldorado é uma instituição empresarial, e através do Instituto eles fazem diversos investimentos. Então, existem muitos recursos privados, né, como vocês puderam ver aqui. E, além disso, existem prêmios, né, os prêmios, Prêmio Nacional de Inovação. Mas que tipo de fomento o prêmio pode dar? Visibilidade, né? Normalmente esse prêmio envolve algum tipo de investimento financeiro, ou às vezes é uma imersão, que os vencedores do Prêmio Nacional de Inovação, há algum tempo atrás, foram para uma imersão em Israel, né? Então, existem esses tipos de subsídio, de fomento também, através dos prêmios. E os investidores anjos e fundos de private equity, qual é a diferença entre os dois? Investidor anjo é a pessoa, o CPF, a Gisele, que vai lá e investe em um negócio. E os fundos de private equity são um volume de pessoas, normalmente desconhecido, né? Várias pessoas que se juntam em um fundo, e esse fundo é o responsável por fazer investimentos nos negócios que eles acreditam que tem potencial. Então, fundo private equity é em grupo, investidor anjo é CPF. Tudo bem até aqui? E aí eu prometo que a gente está chegando aqui aos finalmente, assim. Como fica... Pode falar. Eu ia só comentar, porque tem uma linha de crédito também, que ela é bem acessível, mas aí você tem que ter um certo nível de faturamento, que é o Pronamp. Legal, O Pronamp, eu vou até mandar o link lá no grupo. Ele é uma linha que, assim, ele leva em consideração o seu faturamento do ano anterior e te dá ali até 30% desse valor. Então, assim, se você faturou até 100 mil em nota fiscal, né? Tudo bonitinho, certinho, tá rodando e precisa de um capital de giro, assim, sem buscar um investidor, ele é uma linha de crédito até acessível para você fazer um giro ali de um projeto, de trazer uma pessoa, um novo colaborador sem impactar o seu caixa, né? E a parceria é bem... E sem impactar seu equity, né? Exatamente. Agora, um ponto importante do Pronamp, pessoal, é que você precisa manter os seus registros financeiros em um banco com sede física, né? Assim, porque eu tinha minha conta PJ, eu também tenho uma empresa, tá, gente? Depois eu conto da minha empresa para vocês. Mas a minha conta PJ era no Inter. E aí, por ser um banco digital, ele não tinha conexão com
com a entidade Pronamp, eu não consegui pegar o Pronamp, aí eu tive que transferir para o Itaú, passar um ano fiscal inteiro para conseguir acessar esse tipo de recurso. Então, é importante, se vocês querem acessar Pronamp, tragam, vai ter que pagar uma taxa mensal mais alta num banco que tem sede física. E aí, assim, como ficar por dentro das oportunidades? Eu acho que isso é até uma oportunidade para quem quer empreender, porque eu não conheço um radar que centralize todas essas informações de editais, de fomento e tudo mais. Como que eu fico sabendo? Eu estou presente nos grupos do WhatsApp, eu sigo as páginas de todas essas entidades que eu mostrei para vocês lá no LinkedIn, porque sempre que abre um edital, eles postam nas redes sociais. Eu estou dentro das universidades, dos eventos, então sempre eu estou ali tentando me manter informada. Mas ao contrário, por exemplo, dos investimentos de impacto social, que hoje eu recomendaria o Prozas, né? O Prozas é uma ferramenta que você vai lá e vê todos os editais abertos para impacto social, impacto ambiental, projeto, recurso disponível para criar um projeto de esporte, de cultura, de inovação não tem. Assim, então, eu acho que falta esse radar centralizado, mas aí as dicas que eu dou é, sigam eles no Instagram, saiba quem são, né? Fique ali por dentro dos grupos, se mantenham ativos no ecossistema para não ficarem de fora de uma oportunidade. E aí, dicas, eu separei aqui algumas dicas para que vocês tenham assertividade, melhorem a assertividade na submissão dos projetos. Então, primeiro, leia atentamente o edital. Recentemente, bem recentemente, a minha empresa perdeu a oportunidade de se cadastrar para ser replicadora do Empretec, que é um programa do Sebrae que acontece a nível Brasil, porque eu não li que o meu CNPJ não poderia ter educação. Eu tinha que ter um CNPJ de qualquer outra coisa, menos de educação. E aí, o meu é de consultoria e treinamento, né? Assim, então, perdi a oportunidade porque eu não li o edital. Então, é legal que vocês leiam o edital. Lendo o edital, tendo ali em mente os critérios de pontuação desse edital, escrevam um projeto considerando os critérios. Façam um checklist mesmo dos critérios. Eu falei, citei aqui retorno financeiro, eu coloquei aqui a estratégia de marketing, eu coloquei aqui, e aí vai batendo critério por critério e escrevendo o seu projeto a partir disso. Faça um bom resumo executivo, né? Um resumo executivo que traga os objetivos, né? Mensuráveis. A gente fala de objetivos SMART, que são aqueles específicos, mensuráveis, que estão dentro de uma timeline, né? Um objetivo que tem um prazo. Criem esses objetivos dentro do resumo executivo para que a pessoa tenha interesse de ler o resto do projeto. O resumo executivo é que vai fazer com que ela tenha paciência e interesse para ler 20, 30 páginas do seu projeto. Se você não tiver um bom resumo executivo, ele para na primeira página e não vai ler o resto. Metodologia, deixe claro qual é a metodologia que você vai utilizar, deixe claro quais são os resultados esperados desse projeto, os impactos desse projeto para a sociedade. Muitas vezes o edital, ele considera esses impactos para além, né, do resultado financeiro que ele vai trazer para a sua empresa. Demonstre viabilidade, né? Assim, é importante que você mostre que você saiba o que você está falando, então a viabilidade técnica, a viabilidade financeira, faça, né, apresente ali um EVTA, um estudo de viabilidade técnica, econômica, bem profundo do projeto, demonstre essa relevância e o impacto, busque parcerias e colaborações, porque muitas vezes você, como uma empresa que está começando agora, uma empresa pequena, você precisa buscar uma parceria com uma empresa maior, com o ICT, você precisa de respaldo. Ninguém que submeteu um projeto, que nunca submeteu um projeto, vai ser pontuado com relação a parcerias, né, dentro de um edital. É importante que você busque ali uma estruturação de uma parceria forte, que a hora que a pessoa lê o seu projeto vai falar assim, então esse cara não está sozinho, ele está aqui junto com a UFMG, ele está aqui junto com o centro de pesquisa de tal lugar, ele está aqui junto com uma Stellantis, uma Gerdau, uma Uzi Minas, uma Vale, uma empresa maior dentro desse edital. É importante.
atenção aos detalhes, como eu falei, crie um checklist mesmo para que nada fique de fora. Traga exemplos de sucesso, de como aquele projeto, em outros contextos, gerou, né, sucesso. Não encha linguiça, né, seja claro, direto, porque a pessoa ela não está a fim de ler 40 páginas. Não é dissertação, não é tese, que muitas vezes o nosso orientador, a Dani, é orientadora, não sei se ela cuida dos orientandos dela dessa maneira, mas a minha orientadora no mestrado falava assim: eu não quero uma dissertação com menos de 150 páginas. Se vira, eu quero 150 páginas. E aí eu tinha que produzir 150 páginas. Então a gente ia inserindo coisa, né? Enchendo uma linguicinha ali. No caso de um projeto, a pessoa, quanto menos páginas, melhor. E aí, se você conseguir passar o seu recado em poucas páginas, melhor. Se capacite, se prepare. Existem cursos, treinamentos para redação de projetos. É importante, né, vocês se prepararem. Se vocês não tiverem essa capacitação, busquem alguém como parceiro para redigir esse tipo de projeto. Existem pessoas no mercado que cobram para fazer isso, né? Assim, existem ICTs que fazem isso de graça também. E se antecipe. Amanhã abre um edital. E ele vai ter 10 dias para você submeter. Não vai ser 10 dias que você vai construir um projeto do zero, que você vai buscar e articular todas as parcerias. Então, é importante que você já tenha um projeto em mão, para que a hora que o edital aparecer, você fale assim: nossa, esse edital atende o meu projeto, vou buscar esse financiamento, vou buscar essa subvenção aqui. Né? Então, não esperem o edital sair para escrever um projeto, façam o caminho contrário. Bom, pessoal, acho que Cibele quer complementar essas dicas. Sim, Gi, queria trazer uma dica aqui que eu aprendi tem pouco tempo, né, trabalhando no MRS, no âmbito privado, porque eu costumo brincar, né, que eu estava do lado de lá do balcão concedendo recurso, agora eu passei para o lado de cá buscando o recurso. E é muito diferente, pessoal, porque quando eu estava lá na FAPEMIG, a gente lançava o edital, falava assim, tá claríssimo, né, não está gerando dúvida nenhuma, tudo certinho. Na hora que a gente passa para o lado de cá, a gente vê, nossa, mas o que o edital quis dizer aqui? O que é isso? O que é aquilo? E sempre vem milhões de dúvidas. E eu achei fundamental, pessoal, participar das lives promovidas pela FAPEMIG, por exemplo, recentemente. E não só a FAPEMIG, mas eu tenho percebido que é um movimento, assim, parece que as FAPs, a FINEP, enfim, todas elas têm feito isso. Então, se vão participar de algum edital, fiquem de olho, se informem de quando ocorrerão essas lives, porque elas são realmente muito enriquecedoras, viu, pessoal? O que não está dito lá no edital, muitas vezes eles esclarecem, então, assim, essa dica fica aqui de ouro. Acho que vale a pena, tá, Gi? É só porque gostei muito de participar, então gostaria de compartilhar com o pessoal. Excelente, Cibele. Eu acho que é um ótimo complemento. E, enfim, eu acho que o intuito aqui foi dar uma visão geral, né, sobre fomento, subvenção e inovação. Eu acredito que dá para ir muito mais profundo do que isso, mas eu acho que para quem não conhecia ou para quem está se conectando a esse cenário a primeira vez, já é informação demais. Né? Então, foi esse o material que eu preparei para esse primeiro encontro. Eu acho que a gente pode promover outros encontros e que às vezes não vai ser conduzido pela Gisele, vai ser conduzido pela Dani, trazendo a experiência dela, e outros encontros, a gente pode trazer outros temas, como marketing, conduzido por outras pessoas, ou metodologia de inovação, inovação aberta, enfim. Eu acho que a cada encontro a gente vai vendo como as pessoas conseguem contribuir e me coloco à disposição. Nosso próximo encontro vai ser numa terça-feira, dia 16. Eu vou gravar, Dani, eu vou gravar, prometo que eu vou gravar, mas até para ser justa, né? Eu acho que intercalar um encontro na quinta, um encontro na terça, vai ser justo com o nosso grupo, porque quem não conseguir participar em um dia da semana, vai conseguir participar no outro. E aí a gente vai gravando e disponibilizando. Eu vou até entender melhor com o grupo se aquele lance das sessões de pitch realmente é uma sessão válida, porque poucas pessoas se inscreveram, gente. Assim, eu acho que tinha 1 ou 2 ali que se inscreveram para participar dessas sessões, e eu acho que talvez nesses encontros de conhecimento a gente separar os minutinhos iniciais
para algumas pessoas trazerem, né, as suas ideias, vai ser mais útil do que separar um dia somente para fazer isso. E aí talvez a gente possa trazer conhecimento de uma maneira mais contínua, né, semanais, trazer, né, uma aulinha semanal vai ser legal. E aí a gente ativar essa rede para que outras pessoas também possam se colocar aí no papel de disseminador de conhecimento. Mas no mais é isso. Agradeço a presença de vocês e espero que essa comunidade ela se fortaleça e floresça e que seja muito útil para todo mundo. A gente que agradece, Gisele, a sua iniciativa. Excelente. Muito obrigado, Gisele. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, Boa foi noite. ótimo, tá? Adorei.